Alô, varandeiros! Para você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço a todos vocês. Eu sou o Thiago Jordão, El Bigodinho no Varanda Futebol Debate e vim aqui falar com vocês sobre essa janela de transferências. Nós comentamos no último vídeo sobre as chegadas do Santos. Quem que o Santos contratou? Ao todo foram 6 chegadas e uma renovação de contrato, que é o Neymar Júnior. Hoje nós iremos falar das saídas. Mais de 30 jogadores deixaram o Santos Futebol Clube e nós vamos olhar aqui todas essas saídas confirmadas do Alvinegro Praiano. Mas antes, deixa eu pedir aqui para vocês a gentileza de deixarem o seu like, compartilharem o vídeo e comentarem aqui na varanda mais famosa do Brasil as suas opiniões com relação a estas saídas, beleza? Deixa eu dar aquele recadão legal também dela, da Blaze. Blaze no Varanda Futebol Debate 18+, jogue com responsabilidade, jogue Blaze. As melhores cotações do mercado, odds turbinadas, todas as estatísticas. Onde é que eu encontro? Na Blaze. E para fazer o seu cadastro é muito simples. Basta escanear o QR Code aqui ao meu lado, utilizando o código VarandaFC após o acesso à plataforma e você está liberado para palpitar com responsabilidade lá na Blaze. E olha só, pessoal, final de semana chegando, nós temos finais dos estaduais. Nesta semana, ainda hoje, temos Copa Libertadores, Copa do Brasil, tem Premier League. No fim de semana, além dos estaduais, tem Bundesliga, La Liga. Semana que vem tem Champions League. Tudo isso e muito mais para você palpitar lá na Blaze, lembrando para maiores de 18 anos, tá certo? Afinal de contas, o Varane é Blaze, o Neymar é Blaze e você, vem pra Blaze, você também. Bora então começar essa nossa lista por aqueles jogadores que foram liberados por término de contrato, pessoal. Bora lá então. Nessa lista nós temos os jogadores Gabriel Miranda, Victor Michel, Messias, Vinícius Balieiro, Matheus Nunes, Luiz Felipe, Rodrigo Fernandes e Matheus Mina. Todos esses jogadores eles deixaram o Santos após o término dos seus contratos. O Peixe não os buscou para renovar o vínculo e eles saíram do Santos Futebol Clube. Dessa lista aqui, minha nossa, né? Acho que não vou sentir, acho não, tenho certeza que eu não vou sentir falta de nenhum jogador. Eu confesso a vocês que dessa lista, o único que conseguiu me iludir um pouquinho enquanto esteve no Santos foi o Rodrigo Fernandes. Quando o Santos contrata o Rodrigo Fernandes em 2022, eu achava que ele era um ótimo jogador. Ele fez uma boa partida contra o Coxa naquela Copa do Brasil. O Santos elimina o Coritiba em casa, com um gol dele, inclusive, mas, meu amigo, dali em diante foi só ladeira abaixo. Então essa é a nossa primeira lista. Jogadores que saíram do Santos, pois o contrato deles terminaram. Vamos agora então àqueles jogadores que foram liberados gratuitamente do Santos, que foram saídas gratuitas do Santos Futebol Clube para outros clubes. Então vamos lá com essa nossa lista também. Quem saiu do Santos de forma gratuita foram eles: o João Vitor Balão, que foi para o Capivariano; o Kevin Maltos, que está no Esporte Clube São Bernardo. Não é o São Bernardo amarelo e preto, é o São Bernardo branco e preto ou preto e branco, claro, de São Bernardo. Saíram do Santos também o Ed Carlos rumo ao Botafogo da Paraíba, o Gabriel Simples, que foi rumo ao Avaí, o Caio Araújo, que está jogando numa equipe da Finlândia, e o Rafael Freitas e João Basso. Estes dois últimos eles tiveram seus contratos rescindidos. O Rafael Freitas ele foi devolvido ao Guarani, ele vai retornar à equipe bugrina que disputará a Série C do Campeonato Brasileiro, e o João Basso nesta semana teve a sua rescisão do contrato oficializada por parte do Alvinegro Praiano, que inclusive o Neymar não gostou nadinha dessa saída do João Basso. Ele postou ali uma mensagem dizendo que o zagueiro do Santos merecia mais respeito. Neymar, com todo respeito a ti também, eu discordo. Respeito, eu acho que o João Basso teve, não vi o João Basso ser maltratado por ninguém. Se existe algum caso de maus tratos com o João Basso, que por favor ele venha a público e esclareça para todos nós. Mas falta de respeito seria ter um jogador que caiu para a segunda divisão, sendo muito participativo no rebaixamento ainda no plantel em 2026. Pessoal, agora vamos à maior lista. Antes da gente ir para os jogadores que foram vendidos, vamos aos jogadores que estão emprestados. Essa lista aqui conta com 18 atletas, minha gente. 18 jogadores que estão emprestados do Santos para outros clubes do futebol brasileiro. Então, bora lá começar com estes nomes. Vamos lá. O Andrei Quintino, ele que está emprestado ao Confiança. Enzo Monteiro, que está emprestado ao Cheonju da Coreia. Felipe Laurindo, que está no Cianorte. Rainer, no Vila Nova. Ian, que foi para o Avaí. João Fernandes, assim como o Andrei, hoje defende as cores do Confiança. Luizão, que foi para o Goiás. Patrick, que defende as cores do Remo.
Sandri, que defende o Criciúma, Zanocelo, que está emprestado ao Ceará, Natan, que foi emprestado ao Juventude, Kevson, que foi cedido por empréstimo à Ponte Preta, o Gustavo Cabadeiro, que defende as cores do Portsmouth da segunda divisão do Campeonato Inglês, o Bilal Brahim, pois é, ele mesmo, ele está defendendo as cores nesse momento do Estrela Amadora, o Bernardo, que disputou a última Copa São Paulo pelo Santos Futebol Clube, ele está no Amazonas, o Tiquinho Soares, ele foi para a equipe do Mirassol por empréstimo, inclusive o Mirassol, que é o próximo adversário do Santos, e o Tiquinho Soares certamente não vai jogar essa partida contra o Alvinegro Praiano. E os dois últimos que foram emprestados, o JP Sherman foi para o Coritiba, já estreou por lá, e o Alexis Duarte, ele que foi emprestado para o Libertad, porém, o Alexis Duarte, infelizmente, ele rompeu todos os ligamentos do seu joelho, pessoal. Então, o Santos emprestou para o Libertad logo na sua estreia. Infelizmente, o Alexis Duarte ele acabou rompendo seus ligamentos. Uma ótima recuperação ao jogador paraguaio. Longe de mim desejar qualquer coisa para um jogador, por mais que não tenha dado certo no Santos, isso não seria justificativa para desejar que algum jogador ele se lesionasse, claro, né? Então, todas as forças ao nosso hermano paraguaio, Alexis Duarte, que você tenha uma boa recuperação e que quando você puder retornar aos gramados, você volte melhor do que você estava e quem sabe você consiga recuperar a sua vaga também na seleção paraguaia, beleza? Uma ótima recuperação aí para o Alexis Duarte. E desses jogadores que estão emprestados, eu particularmente não sinto falta de ninguém. Eu acho que alguns empréstimos são interessantes, como por exemplo o do Sherman, o do João Fernandes, o empréstimo do Ian para o Avaí, o empréstimo do Luizão para o Goiás. Também tem o empréstimo, por exemplo, do Laurindo para o Cianorte. Enfim, eu acho que alguns atletas eles podem melhorar o seu futebol nesses empréstimos, né? Eles podem retornar ao Santos. Não digo que com status de titular, jogadores que vão voltar e vão resolver ou vão mudar o preço do dólar do Santos, mas jogadores que eles vão voltar com alguma rodagem e quem sabe, por que não, o Santos não consiga uma boa negociação com esses atletas aí no mercado da bola. Para fechar a nossa lista e também fechar aqui o nosso vídeo, vamos às vendas. O Santos que teve como grande venda nesse primeiro semestre, pelo menos até aqui, claro, o Souza. O Souza que foi vendido ao Tottenham por 15 milhões de euros. O Santos já recebeu cerca de 80 milhões de reais, visto o adiantamento que o Peixe fez com um banco estrangeiro. Então o Santos vendeu o Souza para o futebol inglês. Além dele foram vendidos também o Guilherme, que foi para o Houston Dynamo, o Victor Hugo, que por mais que ele não fosse do Santos Futebol Clube, o Victor Hugo, o Santos tinha uma cláusula no seu contrato em que o Peixe tinha direito a 10% de taxa de vitrine com o Victor Hugo, então é um dinheirinho que entrou nos cofres do Santos e por isso que eu considerei aqui como uma venda, beleza? E o outro que foi vendido é o Nonato. E o Nonato, que como todos nós sabemos, ele está no Fluminense. Então o Santos fez 4 vendas ao todo. Desses jogadores eu só sinto falta de um deles, que no caso é o Souza. Que falta que faz o Souzinha. Eu disse aqui quando o Santos fez a oferta, quando o Santos recebeu a proposta, que eu jamais aceitaria a proposta. Primeiro que a gente tinha que ter uma peça de reposição e segundo que a gente deveria ter trabalhado melhor o Lira, né? O Lira ele poderia chegar ao plantel titular do Santos de outra forma, contra status, né? Se o Santos tivesse trabalhado melhor o desenvolvimento dele no ano de 2025. Como isso não aconteceu, o Souza foi vendido e hoje a gente tem um jovem jogador ali que tem que assumir uma baita bucha e que vai oscilar como é padrão de jovens jogadores e que, infelizmente, ele vai acabar irritando muita gente com essas oscilações. Mas eu, particularmente, acredito muito na evolução do Lira para ser esse nosso lateral esquerdo titular. A saída do Guilherme, por incrível que pareça, a gente sentiu falta, entre aspas, do Guilherme. Não digo que a gente tenha sentido falta, mas eu digo que após a saída do Guilherme não houve uma peça de reposição. E por mais que o jogador seja bom, seja ruim, quando você vende ele ou você empresta algo do gênero, você tem que ter um cara ali para repor a saída. E demorou muito para o Santos conseguir repor a saída do Guilherme. Hoje já repôs com o Rony e também com o Moisés. Com relação a Nonato e Vitor Hugo, com todo respeito, não fazem falta nenhuma. Inclusive o Nonato eu acho ele muito fraco. E o Vitor Hugo aqui no Santos ele não brilhou. No Atlético Mineiro até que ele tem tem feito algumas boas partidas, beleza? Então, esse aí é o raio-x. Essas foram todas as saídas do Santos nessa primeira janela de 2026. Quero saber aqui nos comentários. Você vai sentir falta de alguém? Tem algum jogador emprestado que você traria de volta já agora, porque ele está jogando muito? Tem algum jogador que foi vendido que você queria muito que ele tivesse ficado no Santos? Algum jogador que foi liberado? Algum jogador que terminou o seu contrato que você gostaria que ele tivesse um vínculo renovado? Comente aqui que nós iremos olhar um a um, beleza, pessoal? Um abraço a todos vocês, fiquem com Deus. Eu sou o Thiago Jordão e tchau!